Que bom poder chegar até você através do sistema Canção Nova de comunicação. É uma alegria e como missionário da comunidade Canção Nova, eu, Natal, quero lhe acolher e saudar, dizendo, seja bem-vindo. Que bom que você está conosco nesta hora, nesta quinta-feira de adoração. Que bom que você se faz família conosco. Deus abençoe. Amados irmãos, nesta quinta-feira especial para todos nós, quinta-feira de adoração, quero partilhar com você um tema muito importante e que nos revela o segredo da obra messiânica de Jesus. E é um segredo que não é somente de Jesus, mas diz da realidade de todo aquele que se diz cristão. De modo especial, eu também quero acolher os meus irmãos de comunidade, até porque o tema que me foi proposto, esse tema diz de uma convocação para todos nós, enquanto comunidade Canção Nova, para uma vivência concreta no ano de 2020, que é o Espírito Santo como protagonista da missão. O Espírito Santo como fonte de todos os ministérios. Então, para aprofundarmos no entendimento deste tema, eu quero fazer uma leitura de onde provém este tema, cujo o Espírito Santo é o protagonista da missão. Este trecho, esta frase, ela é extraída de uma carta encíclica do Papa João Paulo II. Hoje, para nós, graças a Deus, São João Paulo II. E esta carta encíclica ela foi escrita em 7 de dezembro de 1990. E o título desta carta encíclica é Redemptoris Missio, ou seja, a missão do Redentor. E São João Paulo II, na ocasião, Papa João Paulo II, nos chamava a atenção para esta realidade, nos chamando a atenção para a importância da vivência missionária e, sobretudo, ele evidenciava como deve ser a vivência missionária, como deve ser a nossa apostolicidade. E ele chamava e dava uma ênfase com urgência à necessidade de viver a missão redentora de Cristo na nossa vocação, ainda que seja de leigo, de como um cristão batizado. Então, dizia São João Paulo II, e é a citação número 21 desta carta encíclica de João Paulo II, no capítulo 3. Assim diz a carta: no ápice da missão messiânica de Jesus, o Espírito Santo aparece-nos no mistério pascal, em toda a sua subjetividade divina, como aquele que deve continuar agora a obra salvífica, radicada no sacrifício da cruz. Continua João Paulo II. Esta obra, sem dúvida, foi confiada aos homens, aos apóstolos, à igreja. No entanto, nestes homens e por meio deles, o Espírito Santo permanece o sujeito protagonista, transcendente da realização desta obra, do espírito do homem e na história do mundo. E então, ele afirma, verdadeiramente o Espírito Santo é o protagonista de toda a missão eclesial. E que coisa mais linda quando o Papa João Paulo II justamente faz esta afirmação através desta carta encíclica. Porque ele está dizendo que a igreja, em outras palavras, ela existe como sacramento de salvação para dar continuidade à missão de Jesus. A obra redentora, a obra de salvação da humanidade iniciada por Jesus, ela é levada a bom termo e à plenitude pela igreja como sacramento de salvação e no poder do Espírito Santo. Somente que, então, o Papa João Paulo II nos chama a atenção para esta realidade.
quando ele diz, nestes homens, e por meio deles, o Espírito Santo permanece o sujeito, o Espírito Santo permanece o protagonista. Amados irmãos, verdadeiramente o Espírito Santo é o protagonista de toda a vida missionária da igreja. O Papa está afirmando que o Espírito Santo é o dínamos, ou seja, é a força que movimenta, é a força que impulsiona, é aquilo que nos impele a sair em missão, a anunciar o Cristo, a testemunhar o reino de Deus. Mais ainda, e utilizando de uma analogia, da mesma forma como você que possui um veículo, e este veículo ele não se movimenta se ele não for abastecido, se ele não for movido pelo combustível. Da mesma forma, a vida missionária da igreja, a missão redentora do Cristo, através da continuidade na evangelização, no anúncio do reino, no anúncio da boa nova, ela não se concretiza se não for movida pelo Espírito Santo, se não for por obra do Espírito Santo. Por essa razão e neste contexto, nós enquanto igreja, e então eu falo para os meus irmãos de comunidade. E aqui eu estou na companhia do Emanuel Estênio. Eu estou na companhia dos colaboradores aqui da Canção Nova, que são companheiros de missão. E eu estou com você que nos assiste pelo Sistema Canção Nova de comunicação. A missão da igreja, ela não se realiza. Ela não é levada a bom termo se ela não for conduzida, se ela não for movida pelo Espírito Santo. Por isso, amados irmãos, principalmente nós, na condição de missionários, na condição de homens e mulheres servos de Deus, precisamos insistentemente clamar o auxílio do alto e a força de Deus, que é o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, unge-me, Espírito Santo, move-te em mim, Espírito Santo. Toca a minha vida, guia os meus passos, porque só assim eu serei capaz de levar a bom termo a missão que Deus me confiou. E não é difícil de eu e você entender o que o Papa João Paulo II está falando quando ele diz que o Espírito Santo é o protagonista da missão. Deixa eu lhe dizer, em outras palavras, o Papa está nos dizendo, a igreja, o magistério da igreja está nos dizendo, que nós, como indignos servos da obra do Senhor, não passamos de mero coadjuvantes. É verdade que nós nos apresentamos. É verdade que nós dizemos sim e nos colocamos ao serviço de Deus. Uns para pregar como eu estou pregando, outros para cantar, outros para rezar. Outros em outras atividades, e são tantas as necessidades do campo da evangelização, mas todas elas só são efetivas, elas só são plenas da graça de Deus se conduzidas pelo Espírito Santo. É isto que a palavra de Deus está nos ensinando, é isto que a palavra de Deus está nos revelando, está nos ensinando que por mais que nós façamos a nossa parte, nós somos como que instrumentos, porque quem realiza a obra é o Espírito Santo de Deus. Ele é o sujeito maior, ele é o protagonista. E quando eu digo de protagonista, você sabe muito bem, porque este termo é utilizado numa peça teatral, este termo é utilizado para quem faz parte de uma gravação de um filme. O protagonista é aquele que exerce o papel maior. O protagonista é aquele que exerce o papel principal. E na vida da igreja, no dinamismo da missão e da evangelização, o Espírito Santo é o sujeito principal. Ele é o protagonista da missão. E deixa eu lhe dizer, o maior exemplo disso se chama Jesus Cristo. Mas como, Natal? O nosso Deus não é uno e trino? É uno e trino.
Jesus não é a segunda pessoa da Santíssima Trindade? É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo não é a terceira pessoa da Santíssima Trindade? É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então por que você está perguntando que neste contexto Jesus é o maior exemplo de um homem movido pelo Espírito Santo? Então eu explico para você. Claro, obviamente nós conhecemos a cronologia da história de salvação. Primeiro Deus criou o céu, criou a terra, criou os animais, criou as estrelas, criou o firmamento, criou água, mares, criou o homem. Deus criou todas as coisas e estabeleceu em Adão e Eva uma relação de governo. E você sabe o que aconteceu? Infelizmente, Adão e Eva desobedeceram a Deus e romperam esta relação de governo com Deus. Uma vida de bem-aventurança e graça. E por causa disso, o homem experimentou a excomunhão. O homem foi afastado, o homem perdeu o céu, o homem perdeu a eternidade, o homem perdeu o paraíso. Então, nesta linha cronológica de salvação, como Deus é misericordioso e não se deixa vencer em generosidade, na plenitude dos tempos Ele enviou o seu Filho ao mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor, para que todo o que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna. Então Jesus veio para ensinar um caminho a seguir. Ele veio inaugurar um novo tempo. Ele veio nos mostrar o caminho que nos leva ao Pai. Ele mesmo disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus veio nos ensinar um caminho novo. E então nós vamos ter a oportunidade de aprofundar nesta realidade daquilo que Jesus veio nos ensinar. Mas contanto que você perceba, primeiro Deus se manifestou, depois Jesus, e antes de Jesus ser elevado ao céu, após a sua paixão, morte e ressurreição, Jesus passou 40 dias ainda como ressuscitado sobre a humanidade, sobre a terra. E antes dele ascender ao céu, ele disse, e está narrado no Evangelho de São João, no capítulo 14, vou para a casa do Pai, preparar-vos um lugar. Vou, mas não vos deixarei só, não vos deixarei órfãos. E mais adiante, neste mesmo versículo, neste mesmo capítulo do Evangelho de São João, Jesus revelou, se me ama, guardareis as minhas palavras, e eu e meu Pai permaneceremos em vós e faremos moradas em vós, disse Jesus. E ele disse, e eu enviarei um outro defensor, o Espírito Paráclito, o Espírito da verdade, ele permanecerá convosco. Portanto, amados irmãos, nós estamos no tempo do Espírito Santo. Primeiro se manifestou, claro que em todos os momentos, porque Deus é uno e trino, em tudo está ali de forma consubstancial o Deus uno e trino, mas eu estou fazendo uma cronologia da salvação para evidenciar a obra de Deus, a obra de Jesus e a obra do Espírito Santo. E então quando nós olhamos para Jesus é fácil de entender, porque basta você abrir o Evangelho de Lucas no capítulo 3, e nós vamos entender perfeitamente a ação do Espírito Santo na vida da igreja. E para entender a vida do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, a missão do Espírito Santo na vida da igreja, nos é necessário olhar para a vida de Cristo. Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículo 21, vai dizer que enquanto todo o povo estava sendo batizado, Jesus também foi batizado e se pôs em oração, e o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E do céu veio uma voz que dizia, tu és o meu filho amado, em ti ponho todo meu agrado. Meus amados irmãos, eu chamo a sua atenção, o batismo que Jesus recebeu era um batismo de conversão. João Batista dizia, convertei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo.
O batismo era para a mudança de vida. Se Jesus foi concebido sem pecado, se Jesus era o Filho de Deus, não conheceu o pecado. Por que Jesus foi batizado? Para nos mostrar um caminho a seguir. E este caminho se inaugura quando nascemos para o alto e quando somos lavados na água redentora do Espírito Santo de Deus. E não para por aí. No capítulo 4, no versículo 1 de Lucas, a palavra vai dizer que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e no Espírito Santo foi conduzido pelo deserto. Percebam a necessidade de sermos homens e mulheres conduzidos pelo Espírito Santo. Percebam a necessidade de sermos homens e mulheres movidos pelo Espírito Santo. Porque depois que Jesus foi batizado e recebeu o Espírito Santo, ele foi cheio do Espírito Santo, conduzido ao deserto. E no Espírito Santo, ele foi posto à prova. E você sabe o que aconteceu. Jesus venceu a tentação de Satanás no deserto. Ah, Natal, mas Jesus era o Filho de Deus. Não, senhor. Claro que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus, é verdadeiramente homem, mas é verdadeiramente Deus. Enquanto gerado por obra do Espírito Santo, ele é Deus. Mas gerado no seio de uma mulher, ele também é verdadeiramente homem. Mas a carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, nos versículos 6 seguintes, vai dizer algo muito importante para todos nós. São Paulo vai dizer que mesmo ele sendo de condição divina, ele não se apegou ao seu ser igual a Deus, mas fez-se igual ao homem em tudo, menos no pecado. Jesus, ao se encarnar no seio da Virgem Maria, mesmo sendo ele de condição divina, ele não agia como Deus, porque ele veio mostrar um caminho a seguir. Portanto, ele agiu na sua humanidade como um homem guiado pelo Espírito Santo. Tanto é que este é o significado do nome de Jesus Cristo. Cristo, a palavra Cristo que vem do grego, C-H-R-I-S-T-O-S com acento no O. A palavra Cristo com a raiz grega, ela quer dizer ungido. Jesus Cristo, Jesus é ungido. E onde é que Jesus recebeu por excelência essa unção? No momento do seu batismo. É claro que Jesus também ele já foi gerado por obra do Espírito Santo. Jesus já foi gerado por obra do Espírito Santo, mas ele recebeu esta unção. Este é meu filho muito amado, no qual eu ponho todo agrado, no momento do seu batismo por João Batista no Rio Jordão. A palavra Messias, ela deriva do vocábulo hebraico. E no vocábulo hebraico, a palavra Messias significa ungido. E a palavra Messias é a terminologia que os homens do Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento usavam para fazer referência a Jesus, para fazer referência ao Filho de Deus. Portanto, ao dizer que Jesus é o Cristo, portanto, ao dizer que Jesus é o Messias, nós estamos proclamando, atestando que Jesus é o ungido de Deus. Jesus é por excelência o homem conduzido pelo Espírito Santo. Portanto, amados irmãos, é a partir desta premissa que Jesus é um homem movido pelo Espírito Santo, é um homem conduzido pelo Espírito Santo. E nunca é demais dizer que a obra messiânica de Jesus, ela foi levada a bom termo por obra do Espírito Santo. Como é que termina a vida de Jesus no alto da cruz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E por que eu estou falando isso, amados irmãos? Para que você tome posse desta realidade de que toda a obra messiânica, toda a missão redentora de Jesus, toda a obra de evangelização da igreja, ela se realiza no poder do Espírito Santo, cujo este mesmo Espírito Santo é o protagonista. E não é difícil de entender.
O próprio Jesus, Natal, Jesus era o Filho de Deus. Não, se você pegar lá o Evangelho de Mateus no capítulo 20, no versículo 28, se você pegar o Evangelho de Marcos no capítulo 10, no versículo 45, você vai ouvir dizer, quando os discípulos lá, os filhos de Zebedeu, falou com Jesus, Jesus, olha, que quando o Senhor voltar lá para o céu, que eu fique à tua direita e meu irmão fique à tua esquerda. E Jesus falou, olha, se você quer ser grande, seja o menor de todos, seja aquele que serve, seja o escravo de todos, porque o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para o resgate de muitos. Portanto, Jesus, ele sendo Filho de Deus, ao se manifestar, ao se revelar, ao se encarnar no seio da humanidade, ele não agia como um Deus, mas como um homem conduzido pelo Espírito Santo, como filho primogênito do Pai que veio nos ensinar um caminho a seguir. Preste atenção, por que Jesus rezava? Ele rezava para nos ensinar que a oração é o caminho que nos religa ao Pai. É por isso que nós rezamos, para recuperar a comunhão perdida pelo pecado original. Pela oração nós somos religados. Aliás, este é o significado da palavra religião, que deriva do latim religare. Quando nós rezamos, nós entramos em comunhão com Deus, nós estamos sendo religados a Deus. O pecado nos separa de Deus, mas a oração nos conecta, nos religa a Deus. É por isso que Jesus rezava. Se ele fosse agir como Deus, ele não tinha necessidade de ficar rezando. Ele simplesmente afirmava o poder do seu nome. Mas não, quando Jesus ia realizar um milagre, quando para tomar a refeição, ele rezava ao Pai e agradecia ao Pai para nos ensinar uma vida de comunhão, uma vida de alguém que é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Quando Jesus subia ao monte para rezar, para escolher os apóstolos, da mesma forma, quando Jesus foi ressuscitar a Lázaro, ele disse, Pai, eu sei que tu me ouves, então glorifica o teu nome, Lázaro, vem para fora. Ele não disse, arrogando para si o título de Filho de Deus, eu sou Jesus, vem para fora, Lázaro. Não, ele estava como um homem conduzido pelo Espírito Santo, nos revelando a identidade de um verdadeiro Filho de Deus, de um cristão. Quem é um cristão? Aquele que se deixa guiar pelos mesmos ensinamentos do Cristo. Quem é o cristão? Aquele homem que, como Cristo, é um ungido, um homem conduzido pelo Espírito Santo. Amados irmãos, Jesus veio inaugurar um novo tempo. E mais do que isso, ele veio nos ensinar um caminho a seguir, que é uma vida conduzida pelo Espírito Santo. É por isso que nas cartas de São Paulo, ele exortava continuamente as comunidades dos pagãos a serem homens e mulheres conduzidos pelo Espírito Santo, como nos é narrado na carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16. Deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo e não satisfaçais o que a carne deseja, porque o que a carne deseja é contrário ao Espírito. Jesus está nos ensinando a ser homens e mulheres conduzidos pelo Espírito Santo. Amados irmãos, o Espírito Santo é a fonte de todos os ministérios. Eu posso pregar? E eu posso dizer que este é o dom que Deus me deu, é a habilidade de usar as palavras para tocar o coração das pessoas, mas eu nunca posso me orgulhar achando que eu sou o cara, que eu, quando abro a boca, as pessoas são tocadas, que as pessoas são compungidas, que as pessoas são tomadas de um desejo de arrependimento, de conversão. Não! Seria hipocrisia demais da minha parte, porque eu não faço nada, eu somente sou o canal da graça, mas quem opera a graça é o Espírito Santo que age em mim. Você canta, que bom, louvado seja Deus que você canta, e você canta de forma belíssima. Se você toca, e aqui eu tenho os irmãos da música, que bom, Christian, louvado seja Deus que você toca acordes maravilhosos. Quem canta, quem reza, que bom, louvado seja Deus que você reza, e Deus te dá palavras de ciência, Deus te dá o dom de cura, mas você precisa tomar consciência de que quem opera a obra é o Espírito Santo de Deus.
Eu prego, você reza, o outro canta, o outro acolhe e faz isso ou aquilo outro. Mas saiba que quem opera é o Espírito Santo de Deus. Por isso, como dizia São Paulo na carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 31, você não tem nada de se orgulhar. E se você se orgulhar, orgulhe-se no nome de Cristo Jesus. Se glorie no nome de Deus. Quando uma pessoa chegar para falar, nossa irmão, aquela canção quando você cantou, quando você ministrou, quando você rezou, aquela pregação que você fez mudou minha vida, você fala glória a Deus, porque é graça de Deus, é dom de Deus, é a força de Deus, é o Espírito Santo de Deus agindo em você, porque eu e você sem Deus não somos nada, mas eu e você com Deus somos uma bênção. Por isso, amados irmãos, nós somos apenas instrumentos úteis nas mãos de Deus, mas quem opera é o Espírito Santo de Deus agindo em nós. É por isso que nós precisamos, como homens de Deus, clamar: move-te em mim, Espírito Santo, age em mim, Espírito Santo, unge a minha vida, Espírito Santo, toca a minha mente, Espírito Santo, toca o meu coração, Espírito Santo, inspira o meu falar. Inspira-me quando eu devo calar, quando eu devo silenciar, porque assim verdadeiramente seremos eficazes na nossa missão, porque é o Espírito Santo que estará agindo em nós. Amados irmãos, Jesus é o exemplo maior de um homem conduzido pelo Espírito Santo e unido a Deus pela oração. Mas deixa eu te dizer algo maravilhoso. A boa notícia que eu vos trago é que esta graça é para todos vós. Não é para o pessoal da Canção Nova somente, não é para o pessoal do Shalom, não é para homens e mulheres de Deus, religiosos, consagrados. É para todos. É para você que canta no seu grupo de oração, é para você que prega no seu grupo de oração. Você precisa ser um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo, na qual o Espírito Santo tem a abertura para realizar prodígios. Eu falei de Jesus, mas eu poderia citar vários outros exemplos. A Virgem Maria, o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, vai dizer que a Virgem Maria recebeu o anúncio do anjo Gabriel. Maria, eis que conceberás e darás à luz a um filho e lhe porás o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. A Virgem Maria então perguntou, mas como se fará isso se eu não conheço homem algum? Então o anjo falou, a sombra do Altíssimo virá sobre ti. A Virgem Maria respondeu, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. E diz o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 39, que imediatamente Maria partiu apressadamente para as montanhas, ao encontro da sua prima Isabel, que estava grávida. E ela foi prestar o serviço de cuidar de Santa Isabel, a mãe de João Batista. Olha aí o serviço. Ela foi comunicada, ela foi visitada pelo Espírito Santo de Deus e imediatamente ela se pôs a serviço. Eu falei da Virgem Maria, mas poderemos citar outros exemplos, como Marta, citada no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 41. E o interessante, Emanuel, porque quando a gente diz do Evangelho de Marta, a gente logo olha para a ação de Maria, que escolheu a melhor parte, que foi estar aos pés de Jesus. E Marta que justamente reclamou, Senhor, não te importas que Maria fica aí folgada, ouvindo aí o Senhor falar e não vem me ajudar aqui? E todo mundo fala, Maria escolheu a melhor parte. Santo Agostinho, ele nos dá um maravilhoso ensinamento. Santo Agostinho, ele diz o seguinte, quando olhamos para o exemplo de Marta e Maria, não devemos ficar somente olhando o lado de Maria, que na contemplação ficou aos pés de Jesus.
É claro que é importantíssimo e é a parte principal do discípulo, do missionário, é o ouvir o mestre. Maria, ela escolheu a melhor parte, ela ficou aos pés de Jesus para ouvir. Mas como eu dizia, Emanuel, Marta tem um papel importantíssimo. A palavra de Deus vai dizer que o filho do homem não tinha onde recostar a cabeça. Mas ninguém é de ferro. Eu estava dizendo que Jesus agia na sua humanidade não como Deus. Ele precisava de um lugar para descansar. Ele precisava de uma comidinha gostosa. E quem é que proporcionou isso? Maria ficou aos pés de Jesus. Mas Marta não. Marta, ela foi acolher. Ela foi arrumar a cozinha, ela foi amassar um pão. Ela foi fazer algo para oferecer. Ela foi arrumar lá o local onde Jesus ia ficar hospedado. Aqui está o testemunho de um serviço. E a respeito desta realidade, a família beneditina, a filosofia beneditina, nos dá um maravilhoso ensinamento, porque nos é dito o ora et labora, quer dizer, reza e trabalha. Amados irmãos, nós não podemos só ser do louvor, só do Espírito Santo, mas precisamos ser também da ação. Como também nós não podemos ser só ação, nós não podemos ser só homens serviçais, mulheres serviçais, ainda que no serviço de Deus. Não, tem que ter a vida mística, tem que ter a contemplação, e para isso existe o equilíbrio. Eu preciso ser um homem ou vou ser uma mulher equilibrados, homens e mulheres de oração e de trabalho. Por quê? Porque a contemplação, a oração, a mística me leva para a concretude, para a realização do serviço. Do contrário, se você só rezar, não adianta, porque Tiago, no capítulo 2, no versículo 17, vai dizer que a fé se não traduz em obra, a fé se não traduz em serviço, a fé é morta. Portanto, amados irmãos, Deus está nos chamando a uma conversão de que eu preciso ser um homem movido pelo Espírito Santo. Se eu quero verdadeiramente, como sacerdote, levar a bom termo a missão que Deus me confiou, eu preciso ser um sacerdote cheio do Espírito Santo. Se eu, como missionário, como leigo, consagrado a Deus no Carisma Canção Nova, se eu quero levar a bom termo a missão que Deus me confiou de evangelizador, de pregador da palavra, eu preciso ser um homem do Espírito Santo. Se eu quero cantar, continuar servindo a Deus através do canto, eu preciso pedir a graça a Deus de ser um homem que cante inspiradamente no Espírito Santo. E então eu preciso dizer: move-te em mim, Espírito Santo. Toca a minha mente, toca o meu coração. Guia-me, conduze-me, Espírito Santo, porque sem ti o meu ministério não é nada, porque a fonte de todos os ministérios é o Espírito Santo. Ele é o protagonista da missão. Amados irmãos, antes de finalizar, eu quero trazer para vocês 2 outros exemplos da ação do Espírito Santo que nos impele ao serviço. O Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no versículos 14 e 15, ele gasta apenas 2 versículos, somente 2 versículos, para falar de uma cura que Jesus realizou. O Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no versículo 14 e 15, narra simplesmente isto: Jesus entrou na casa da sogra de Pedro, que estava doente. Jesus a tomou pela mão e ela levantou, e prontamente se pôs a serviço. Quando você estuda a nota de rodapé da Bíblia Peregrino, uma Bíblia de estudo que eu recomendo para você, eu possuo várias. Tem a Tebe, tem a Peregrino, tem a Jerusalém. Tem tantas Bíblias de estudo, mas na nota de rodapé da Bíblia Peregrino fala que aquela cura que Jesus realizou na sogra de Pedro teve um único objetivo. Mateus dedicou 2 únicos versículos para fazer um relato minúsculo, mas para enfatizar
que a cura que Jesus realizou na sogra de Pedro a capacitou para o serviço. 2 únicos versículos para relatar uma história pequenininha. Jesus entrou na casa de Pedro e curou a sua sogra que estava acamada. E prontamente ela se pôs a servi-los. Como é que anda a tua disponibilidade missionária? Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente não sabe dizer não. Claro que tudo tem o equilíbrio, a gente não pode abraçar o mundo, porque Salvador do mundo é Jesus, Ele é o Redentor. A missão redentora é de Jesus e é realizada no poder do Espírito Santo. Mas um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo, ele está sempre disponível a servir os filhos de Deus em suas necessidades. Finalizo então com um último exemplo. E então eu vou recorrer à Sagrada Escritura para ser fidedigna, porque eu quero fazer menção aqui daquilo que aconteceu com Saulo. Você sabe que Saulo era um judeu ferrenho e que possuía uma animosidade muito grande contra o cristianismo, que na sua época era vista como uma seita. E o que aconteceu com Saulo? Saulo saiu de Jerusalém para Damasco e pediu uma carta aos doutores da lei para que pudesse perseguir, prender e matar os cristãos. E você sabe o que aconteceu. Paulo iniciou a viagem e a uma certa altura do caminho de Damasco, ele avistou uma luz e literalmente caiu do cavalo. Diz a narrativa do Evangelho de Lucas, no capítulo 9, e veja bem, preste atenção neste dado que eu vou te dar. O testemunho de Paulo é tão eloquente, ele é tão forte, ele é tão significativo para a comunidade dos cristãos, que só no livro dos Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, ele foi narrado 3 vezes. Porque o seu testemunho é de tamanha grandiosidade e de impacto frutífero na vida das pessoas, que Lucas quis evidenciar isso narrando esta mesma passagem da conversão de Saulo em São Paulo, em 3 momentos do livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos capítulo 9, Atos dos Apóstolos capítulo 22 e Atos dos Apóstolos capítulo 26. E como não se bastasse, o próprio São Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, também testemunhou a sua experiência de conversão. Retomando a narrativa, Saulo viu uma grande luz e caiu do cavalo. Então Saulo ouviu uma voz: Saulo, por que me persegues? E Saulo respondeu: quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu a Saulo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então Jesus disse a Saulo: vai até Damasco, continua a tua viagem. Saulo estava indo para Damasco. Vai até Damasco e chega lá, vai na rua direita e procura por um tal Ananias, que lá ele imporá as mãos sobre ti, para que recobres a vista, recupere a visão e fique cheio do Espírito Santo. Da mesma forma que Jesus apareceu a Saulo no caminho de Damasco, ele apareceu a Ananias. Então, Jesus chamou Ananias numa visão. E ele respondeu: aqui estou, Senhor.
O Senhor lhe disse: levanta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está em oração e acaba de ver em visão alguém que se chama Ananias entrar e impor-lhes as mãos para que recupere a vista. Leitura dos Atos dos Apóstolos no capítulo 9 a partir do versículo 10. Agora no versículo 13. Então Ananias respondeu: Senhor, eu já ouvi falar desse homem e do mal que ele tem feito aos santos que estão em Jerusalém. Ananias já sabia de todo o mal que Saulo fazia ao perseguir os cristãos. E então ele diz: e aqui em Damasco ele tem plenos poderes da parte dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor então disse a Ananias: vai, porque este homem é um instrumento que eu escolhi para que o meu nome seja levado às nações pagãs e aos reis e também aos israelitas. Vai, porque este homem é um instrumento que eu escolhi, e aqui está evidenciando que nós somos apenas instrumentos na mão de Deus. Mas quem realiza é o Espírito Santo que age em nós. Então, continuou Jesus a Ananias: pois eu vou lhe mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então, Ananias saiu, entrou na casa e impôs-lhes as mãos, dizendo: Saul, meu irmão, o Senhor Jesus que apareceu quando vinhas pela estrada, mandou-me aqui para que tu recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recobrou a vista e em seguida levantou-se e foi batizado. Versículo 19 e 20. Depois de batizado, Saulo alimentou-se e recuperou as forças. Saulo passou alguns dias com os discípulos que haviam em Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Amados irmãos, é isto que acontece comigo e com você, é isto que acontece com cada um de nós, que, como Paulo, nos abrimos à graça de Deus e à ação do Espírito Santo. E eu digo abrimos à graça de Deus e à ação do Espírito Santo, porque foi justamente isso que Saulo fez. Ao ficar cego e ao ouvir a voz de Jesus, ele poderia muito bem continuar na dureza do seu coração e dizer não a Deus. Jesus falou: vai à casa de Ananias, vai à rua direita e lá em Damasco, Ananias imporá as mãos sobre ti para que recobres a vista e fica cheio do Espírito Santo. Ele poderia não dar ouvidos à voz de Deus, mas que bom, louvado seja Deus, porque Paulo escolheu ouvir a voz de Deus. E porque ele escolheu a voz de Deus, ouvir a voz de Deus, ele se tornou um grande instrumento da ação e da manifestação da graça de Deus na vida dos pagãos. Por esta razão, irmãos, eu estou falando até mesmo para você que tenha um coração fechado, um coração endurecido, mas essa graça não é para mim. Olha a vida que eu tenho. E eu digo para você, olha a vida que Paulo tinha. Paulo era perseguidor dos cristãos. Era um homem que pediu autorização para perseguir e matar os cristãos. E porque ele se abriu à graça de Deus por meio da ação do Espírito Santo, ele se tornou o maior apóstolo e sustentáculo da fé no seu tempo e até os dias de hoje, porque os seus escritos continuam a ecoar na nossa vida, anunciando a graça de Deus nos dias de hoje por obra do Espírito Santo. Portanto, não existe limites para a graça de Deus se você se abrir à sua ação. Basta que você se abra à ação de Deus. Quando Saulo ouviu a voz de Jesus, estava nas suas mãos o poder da decisão, entre dizer sim a Jesus
e foi o que ele fez, louvado seja Deus, e a dizer não e continuar a sua vida como um perseguidor cristão. Da mesma forma, este mesmo Espírito Santo está tocando o seu coração pelo poder da palavra que está sendo proclamada. E nas suas mãos, da mesma forma que na vida de Paulo, está o poder de decisão em continuar sendo o homem ou a mulher que você está sendo até aqui, até este exato momento, ou assumir uma nova vida como um homem ou uma mulher renovado, conduzido pelo Espírito Santo. Saulo, você sabe onde Deus o levou. Você, eu não sei aonde será levado, mas depende da decisão que você tomar. Porque quanto a mim, eu posso dizer como Josué, quanto a mim, Natal, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero ser um homem movido pelo Espírito Santo. Eu quero ser um homem conduzido pelo Espírito Santo. Eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo. Senhor, eu não estou conformado com a minha condição atual. Eu, Natal, preciso ser um homem cheio do Espírito Santo. Por isso, move-te em mim, Senhor. Unge-me nesta hora. A partir deste momento, ao término desta pregação, eu estou suplicando para a minha vida, para o meu ministério, para a minha vocação, mas eu também estou pedindo para os meus irmãos da comunidade Canção Nova e todos aqueles que nesta hora, tocados por esta palavra, se apresentam ao serviço do Senhor. O próprio Jesus disse: recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. É narrado a nós no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8. Senhor, é esta graça que eu quero. Eu quero ser um homem do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser um missionário que onde eu passar, eu comunique a graça redentora de Deus, o sacrifício salvífico de nosso Senhor Jesus Cristo no alto da cruz e a força do Espírito Santo. Por isso, vem Espírito Santo e age na minha vida. Vem Espírito Santo e age em todo o meu ser, porque eu me abro inteiramente à ação do teu Espírito Santo. Move-te em mim, Espírito Santo. Move-te em mim. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar, está em mim. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Então diga para ele isso: move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim.